Fala galera, beleza? Júnior França aqui na área e vamos lá. O que eu quero falar com você hoje, um vídeo que eu estou fazendo aqui para passar um pouco nessa experiência aí de 11 anos já que eu uso CRM e mais de 500 implantações que a gente desenvolveu aqui na Pipe Digital com o Pipe Drive. Eu atendi, posso falar que 98% dessas empresas vendendo projeto de consultoria para eles, tá? E eu vejo algumas situações assim que se repete por padrão da empresa, das empresas que procuram a gente, tá? Primeiro ponto que eu vou falar é que das empresas que chegam até a gente, 70% elas tentaram implementar o Pipe Drive ali por conta própria, tá? Não estou falando que a gente é a melhor solução aí de implementação, mas a gente resolve, tá? E o que eu vejo assim muito nas empresas? As empresas elas ainda não têm noção do real poder de um CRM bem implantado ali na sua operação. Então o que acontece? O Pipe Drive, como outras ferramentas SaaS, elas são por assinatura, então a pessoa às vezes tenta implantar ali, ela vai lá, chega um vendedor ou um gestor que utilizou o Pipe Drive, ou outro CRM também, tá? Isso que eu vou falar aqui é para qualquer CRM. Tenta implementar ali a ferramenta, né? Vai lá, assina, não, eu já usei lá na empresa X que eu trabalhava antes, vamos implementar aqui. Ele vai lá, assina, dá um tapa ali nos funis, cria ali e solta a ferramenta lá dentro para a galera usar, tá? Ou até mesmo ele começa a utilizar e tudo mais. E sempre que a gente fala no sucesso de uma operação de CRM, a gente está falando aí de 5 pilares do sucesso de uma operação, tá? Quais são esses 5 pilares? E sempre também, quando chega as empresas aqui com a gente, ela tá com algum problema nesse pilar. Eu vou explicar essa história, depois eu vou amarrar para vocês verem como tem muita oportunidade aí no mercado. Você que trabalha com vendas, tá? Seja funcionário ou seja dono de alguma empresa, tá? Então, voltando na questão dos pilares, sempre quando a gente fala aí do sucesso numa operação de CRM, que a gente fala de 5 pilares, quais são? O primeiro pilar é a validação ou mapeamento do processo comercial que você tem aí na sua empresa. O que nós entendemos sobre isso? Você vende, tá? Você tem um processo que você segue. Pode até ser que esse processo esteja errado ou não seja o melhor processo, mas você segue um processo. Se saiu alguma venda aí na sua empresa, foi porque seguiu algum tipo de processo, tá? Um processo comercial. Então a gente tem que entender nesse processo aí que já existe ou remodelá-lo, né? A gente tem que entender o seguinte, a gente vai ter que entender o que vai ter de funil de vendas aí nesse seu processo, tá? O que terá de etapas em cada funil de vendas, o que terá de atividades a serem desenvolvidas em cada etapa, quais são as automações que serão configuradas em cada etapa, tá? Quais são os campos de dados personalizados de todas as entidades que devem ser preenchidos em cada etapa e os motivos de perda. Quando a gente valida essa estrutura, tá? Isso aí eu falo como se fosse a definição do alicerce da casa ali. Quando a gente valida essa estrutura, isso aí vai servir basicamente para duas coisas, para a gente utilizar em outros pilares mais à frente. Nós vamos utilizar essa estrutura para nós tirarmos indicadores lá na frente e também para gatilhos de automação. Então a gente validou essa estrutura, que é o primeiro pilar, validação do processo comercial, a gente vai para o segundo pilar, que é a configuração e automação da ferramenta. Tá? Então, validamos todo o processo, vamos configurar e automatizar toda a sua ferramenta aí no Pipe Drive. Tá? Então, depois que nós validamos e automatizamos tudo isso, a gente precisa treinar a equipe. Só daí que nós vamos treinar a equipe de vendas, tá? A utilizar a ferramenta. Porque daí a ferramenta ela já vai estar organizada, já vai estar configurada da forma correta, tá? Então a gente treina a equipe de vendas. Por quê?
essa equipe de vendas bem treinada, num processo que a gente validou muito bem e configurou e automatizou muito bem aí no Pipedrive, essa equipe de vendas ela vai ficar engajada, vai acabar aquele assunto de meu vendedor não usa o CRM, tá? Não é que vai acabar, mas vai facilitar bastante, tá? Meu vendedor não usa o CRM, não sei o que, tá? Então, a gente consegue dessa forma ficar mais fácil do vendedor utilizar o CRM. Então, estou falando do terceiro pilar. O quarto pilar é o treinamento da equipe de gestão, tá? O gestor, ele tem que cuidar. Isso aí também a gente vê muito aqui nos projetos que chega até nós. O gestor não quer olhar CRM, tá? Isso acontece principalmente em casos que os gestores, deixa eu só organizar aqui a câmera, tá? Isso acontece principalmente em casos que os gestores, eles vieram de vendas, era um vendedor, subiu ali para a área de vendas e acaba... deixa eu só entrar aqui. Aí, eu me mexi, eu saí do centro da câmera aqui, estava me incomodando um pouco. Que os vendedores, eles se tornam gerentes, se tornam gestores, supervisores, e daí eles não querem mais cuidar, né? Não quer continuar vendendo, não quer cuidar da operação, cuidar de pessoas. Não tem jeito, tá? Muitas vezes esses gestores, às vezes, não sabem cuidar, tá? E não sabem olhar indicadores. Então, tem que ter o treinamento da gestão. Para quê? Quando o vendedor está treinado, num processo validado, com um CRM bem automatizado, esse vendedor vai ficar engajado, vai utilizar o CRM de forma correta e a inteligência do sistema vai produzir indicadores. Daí a gente treina a gestão para a gestão olhar esses indicadores e saber o que fazer, tá? Com esses indicadores, seja indicadores de esforço, seja indicadores estratégicos, tá? E por último, tem que ter um suporte para a evolução da operação, porque a partir do momento que você começa a utilizar o Pipedrive, você vai ter ideias para melhorar o seu processo comercial. Então tem que ter uma pessoa, estou falando desse suporte, seja aqui pela gente, seja pelo próprio Pipedrive, ou seja interno, tá? Dependendo da demanda interna, que é o Sales Ops que tem aí nas operações. Então dessa forma, você consegue olhar para todo o conjunto aí do sucesso, que vai trazer sucesso numa operação, tá? E os projetos que chegam aqui pra gente, com certeza, sempre tem problema em algum desses pilares ou vários desses pilares, tá? E por incrível que pareça, as empresas que chegam aqui, que chamam a gente desde o início para implementar, você percebe maior maturidade dos gestores, né, com relação ao que eles precisam, tá? Júnior, eu preciso disso para fazer isso, que eu preciso gerar esse indicador, que eu preciso gerar esse processo, que eu tenho uma quantidade de... Então, é uma conversa muito madura. Quando chega umas reestruturações aqui muito capengas, tá? Que a gente gasta muito tempo, então, o nosso papel aqui não é só a questão técnica também, mas onde eu acrescento muito por ter vivido o mundo corporativo aí por mais de 20 anos, usei o Pipedrive para vender, né? Já fui, né, cliente do Pipedrive, uso o Pipedrive aqui para vender todo dia. Então, eu consigo agregar muito, eu consigo entender aonde que está o nó ali da operação, tá? E eu ajo de forma muito transparente ali com os gestores. Por isso que a gente fecha tanto projeto também. Eu ajo de forma muito transparente com esses gestores e falo para eles, ó, você vai ter problema nisso, a sua equipe vai ter dificuldade de engajamento, então a gente tem que reforçar nesse sentido, vamos estender um pouco o período de suporte aí com vocês, tá? Então a gente passa muita segurança. E também, por incrível que pareça, chega empresas aqui com a gente que tá com o Pipedrive totalmente bagunçado, tá? Mas muito bagunçado, assim, vocês não têm noção, empresas grandes de nome, tá? Empresas assim que são famosas no mercado, famosas, pelo menos para mim é famosa, sabe? Que tá na mídia e tudo mais, completamente de ponta cabeça. E a gente vê que pequenos ajustes ali, né, que dinheiro não seria o problema. A gente é super eficiente a nossa consultoria, nosso processo de consultoria é um processo curto que a gente consegue realmente transformar ali a operação em pouco tempo, tá? Então, não é problema de dinheiro, não é problema de dinheiro. A gente vê que o nosso trabalho ali, pouco que ela conseguiria investir ali de tempo e dinheiro com a gente, mudaria, transformaria, aumentaria muito mais o retorno
do que ela venderia, tá? E às vezes não fecha projeto com a gente, tá? Júnior, mas aí foi você pode vir falar assim, Júnior, mas foi você que não soube vender. Pode até ser, que eu não soube vender ali, eu não soube vender todo o valor que meu projeto gera ali para aquela empresa, tá? Pode até ser isso. Mas eu vejo que em grande parte, e também a gente é a maior consultoria da América Latina, então eu devo saber vender também, né? Pode ser que tem situações que eu não consiga, que a pessoa não entenda ali o valor que a gente vai gerar. Mas a gente entende que é uma coisa meio cultural, tá? Não sei se entra a vaidade do gestor, se o gestor fica com medo ali de repente a gente expor alguma coisa para ele, que ele não esteja fazendo de forma correta, né? Ou a gente já pegou várias situações aqui, né, de vendedores que boicotam o projeto e tudo mais, situações interessante, assim, e essa é a minha experiência de vida, de ter vivido o mundo corporativo, já passei várias coisas, então a gente consegue lidar bem com essas situações, tá? Qualquer hora a gente faz algum vídeo aí, eu falando até o que já passei aqui de situações com empresas que, situações até engraçadas assim, situações surpreendentes. Mas enfim, então eu vejo que empresas ainda, tem muitas empresas ainda que estão engatinhando nisso, tá? As empresas, às vezes, chegam empresas falando aqui sobre inteligência artificial e tudo mais, e não sabe, e o CRM está totalmente desorganizado, tá? Não tem ali um processo, não tem quem cuide, não tem vendedores que sigam o processo, não tem aquela cultura de CRM, tá? E o que eu vejo isso, tá? Eu vejo que vários mercados ainda têm muita oportunidade, tá? Tem muita oportunidade. Por isso que eu falo que hoje, se eu fosse criar uma empresa do zero, a primeira ferramenta que eu iria colocar aqui, que foi até o que aconteceu, tá? A primeira ferramenta que eu implantei dentro da minha empresa, que eu comecei a utilizar depois que eu quebrei em 2017, foi o Pipedrive, tá? Que eu vendia projetos de consultoria de e-commerce, depois comecei a vender projetos de consultoria de CRM. Então a primeira ferramenta que eu acho que é a mais barata, que tem o melhor ROI, é implantar um CRM, até mesmo antes do RP, dependendo, lógico, do segmento, tá? Se você vende consultoria, essas coisas emite poucas notas, tem que ter um CRM antes do RP, tá? Então eu vejo muitas oportunidades de segmentos que tem empresas que ainda trabalham muito de forma amadora no seu processo comercial, seja de acompanhamento dos leads, tá? Tem empresa que ainda não faz follow-up, tá? Manda proposta, a empresa manda proposta e fica lá, aguardar retorno do cliente, tá? Não faz follow-up. Tá? Quando a gente entra e implanta a nossa cultura do processo comercial da empresa, que a gente implantou ali o programa de consultoria, que fala que vai mudar de um processo passivo, tá? De uma atitude passiva dos vendedores para uma atitude ativa, o pessoal fica assim impressionado. Nossa, mas como isso? O que vai acontecer? O que vai mudar? Ah, não, a gente vai ser muito agressivo, porque a gente vai incomodar, tá? Então a gente vê muito amadorismo, tanto em vendedores, tá? Como em gestores, e isso volto a falar, deixa uma brecha enorme no mercado, tá? Enorme. E vendedor que não quer utilizar o CRM é a mesma coisa de sei lá, um viajante que não quer aprender a dirigir um carro, tá? Fica andando de ônibus, fica trabalhando, um vendedor que precisa viajar, fica viajando de ônibus. Tem o carro na garagem que a empresa dá e ele usa o ônibus porque não quer utilizar. Ah, imagina que eu vou utilizar carro. É o vendedor que não quer utilizar um CRM. Hoje um vendedor que sabe utilizar um CRM, ele é muito mais valorizado no mercado, tá? Acontece em empresas, já situações assim de empresas que a gente atende, depois que a gente ensina, né, o vendedor começa a ganhar mais, ele começa a ter um entendimento maior, ele começa a ser um vendedor mais solicitado ali no mercado, tá? Então, se você é vendedor, procure aprender a utilizar o CRM, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, aprenda
aprenda a utilizar a ferramenta de forma profunda, tá? Ter um entendimento para você não sair ali da média, porque, volto a falar, tem muita oportunidade no mercado, na área de vendas, para quem domina o uso do CRM, tá? E se você é gestor também, aprenda isso. Se você vai implantar o CRM, peça ajuda ou estude, tá? Tem muito material, tem a Academia do CRM, tem o nosso canal aqui, que é o maior canal do Pipedrive do mundo, de material do Pipedrive aí do mundo. A gente tem mais material que o próprio Pipedrive, tá? Pelo menos hoje tem, não sei se daqui um tempo muda, tá? Mas procure aprender, tá? E não adianta, gente, tem que fazer o que precisa ser feito. Não está achando que a inteligência artificial vai substituir tudo. Inteligência artificial, eu acredito ainda em vendas que vai ajudar. Depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso. Mas eu acredito que ainda em vendas está ajudando muito na parte estratégica, mas ainda na parte operacional ajuda também, mas ainda não está tão... esse cenário ainda está faltando uma definição maior, tá? A gente não sabe ainda esses agentes de IA, o resultado que estão entregando, eles conseguem dar muito volume, mas eu pelo menos ainda não tenho, né? Pode ser que tenha gente já no mercado que tem números sobre isso, mas eu não tenho números sobre isso. O que a gente tem utilizado bastante aqui é na parte estratégica, na parte de pensar produto e tudo mais. Só que para isso você tem que ter um CRM bem implantado. Então não adianta nada você querer dirigir, né, um carro de Fórmula 1 se você ainda está ali andar a 300 por hora, se é 80 por hora ainda você não tem uma segurança, tá? Então, os gestores aprendam a fazer gestão por dentro do CRM, estudem, tem muito material ali dentro da Academia do CRM, aqui o nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que vocês, dominando isso, vão conseguir fazer muitas coisas que vai trazer um resultado fantástico aí para suas empresas, tá? E a gente vai estar sempre trazendo aqui vídeo novo, vídeo desses mais reflexivos e vídeos também mais técnicos explicando aqui o que a gente tem feito aqui na Pipe Digital para ajudar as empresas, beleza? E se você precisar, tem o link aqui embaixo na descrição para você criar uma conta gratuita do Pipedrive, teste o Pipedrive. Se você usa outro CRM, testa o Pipedrive, testa, tá aqui o link gratuito, testa, dá uma olhada, navega lá, vocês vão ver que é a ferramenta mais fácil de usar. A gente fala, com o Pipedrive fica fácil vender. Beleza? Então, valeu galera, até o próximo vídeo, tamo junto.